Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu resolvo uma questão sobre sistemas lineares. Antes de resolvermos a questão, vamos fazer uma breve revisão desse conteúdo? Bora lá? Bom, a revisão é a seguinte. Considere um sistema linear qualquer. Dado um sistema linear qualquer, uma e apenas uma das três coisas ocorrem. Ou ele possui uma única solução, nesse caso a gente diz que ele é um sistema possível e determinado, SPD, ou ele possui infinitas soluções, nesse caso a gente diz que ele é um sistema possível e indeterminado, SPI, ou ele não possui solução, nesse caso a gente diz que ele é um sistema impossível, SI, tá bom, pessoal? Combinamos assim então, dado um sistema linear qualquer, ou ele possui uma única solução, ou possui infinitas soluções, ou não possui solução. Não existe, preste atenção, não existe um sistema linear com um número finito de soluções maior ou igual do que 2. O que eu quero dizer com isso? Não existe um sistema linear com exatamente 2 soluções. Não existe um sistema linear com exatamente 10 soluções. Não existe, pessoal. Ou ele possui uma única solução, ou possui infinitas, ou não possui solução. Uma observação que vai nos auxiliar na resolução da questão é a seguinte. Se D é diferente de zero, quem é D, pessoal? D é o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas. Essa observação é válida apenas para os sistemas lineares quadrados. O que é um sistema linear quadrado? É aquele sistema linear em que o número de equações é exatamente igual ao número de incógnitas, tá bom? Então, se D é diferente de zero, ou seja, se o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas é diferente de zero, então o sistema é SPD, ou seja, o sistema possui uma única solução. Quem garante isso é a regra de Cramer. Caso contrário, ou seja, caso o determinante seja igual a zero, o sistema é SPI ou SI. Ele possui infinitas soluções ou não possui solução. Muito bem. Feita essa revisão, estamos prontos para e em condições de resolver a questão. Vamos lá, então? A questão diz o seguinte. Dado o sistema linear, onde A é uma constante real, pode-se afirmar que... Muito bem, pessoal. Para a gente responder esta questão, a gente vai ter que discutir esse sistema em função do parâmetro A. O que significa discutir o sistema em função do parâmetro A? Significa dizer para quais valores de A o sistema é SPD, para quais valores de A o sistema é SPI e para quais valores de A o sistema é SI. E como é que a gente faz isso? Inicialmente, a gente deve resolver a equação D igual a zero. Inicialmente, a gente deve resolver essa equação, D igual a zero. Quem é D mesmo? D é o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas. Então, vem para cá para o sistema. Quais são os coeficientes de x? A ao quadrado e 1. Coeficientes de y, 1 e 1. Então, o determinante formado aqui, pessoal, ó, o determinante vai ser o seguinte, ó, a ao quadrado e 1, que são os coeficientes de x, e aqui, ó, 1 e 1, que são os coeficientes de y. Eu devo resolver essa equação. Esse determinante igual a zero. Observe que o determinante é um determinante de ordem 2. Como é que a gente calcula um determinante de ordem 2? O determinante de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembra disso? Portanto, aqui a gente vai obter, ó, a ao quadrado vezes 1 dá a ao quadrado, menos 1 vezes 1, 1. Isso tem que ser igual a zero. Um pouco mais, a ao quadrado igual o menos 1 para o segundo membro mais 1. Portanto, o A é mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, A é mais ou menos 1. Excelente, pessoal. Já vou usar a observação que nós mencionamos no slide anterior. O que a observação diz? Diz que se o determinante for diferente de zero, o sistema possui uma única solução. Então, vê se você concorda comigo. Se A for igual a mais 1 ou A igual a menos 1, o determinante é igual a zero. Por outro lado, se o A for diferente de 1 e A diferente de menos 1, o determinante vai ser diferente de zero e, portanto, o sistema vai ser SPD, vai possuir uma única solução. Já vamos registrar isso? Ó, então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, A diferente de menos 1 e A diferente de 1, a observação anterior,
garante que o sistema possui uma única solução, ou seja, ele é SPD. Vou fazer essa questão com todos os detalhes para que todos acompanhem. Bom, agora vem aquela pergunta de seleção. Mas, professor, e aí? Se o A for igual a 1, o que vai acontecer com o sistema? E se o A for igual a menos 1, o que vai acontecer com o sistema? Então, vamos verificar. O que a gente deve fazer? Inicialmente, a gente considera A igual a 1. Ó, vou considerar aqui A igual a 1. Bom, a gente deve agora voltar aqui no sistema. No lugar de A, colocar 1 e a gente deve escalonar o sistema. Então, substituindo o A aqui por 1, nós vamos obter 1 ao quadrado 1 mesmo, ou seja, x mais y igual a 1, e aqui x mais y igual a 1 também. Bom, como é que a gente escalona o sistema? Considerando a matriz estendida, a matriz formada pelos coeficientes das incógnitas e também o termo independente. Então, aqui na primeira linha a gente vai ter 1, 1 e 1, não é verdade? E na segunda linha a gente vai ter também 1, 1 e 1. Não precisa, pessoal, ficar carregando aqui as incógnitas x e y. Tá? Basta considerar os coeficientes. A fim de escalonarmos esse sistema, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar a segunda linha, a primeira multiplicada por menos 1. Assim, ó. Vou somar a segunda, a primeira multiplicada por menos 1. Então, vamos lá. Ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. A primeira linha não altera, tá? 1, 1, 1. Então, ó, de novo, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Aqui agora, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. E aqui também a gente vai obter 0, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Muito bem, pessoal, muito bem. Observe que a gente obteve aqui na última linha todos os elementos iguais a 0. Quando isso acontecer, e apenas para sistemas lineares quadrados, pessoal, quando isso acontecer, o sistema ele é SPI, ele é um sistema possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Mas, professor, por que ele possui infinitas soluções? Qual é a lógica disso? É a seguinte, olha só. Essa última linha, tendo em vista que essa coluna aqui é a coluna do x, essa aqui é a coluna do y, essa aqui é a coluna dos termos independentes, diz pra gente que 0x mais 0y igual a 0. Qualquer que seja o x e y real que você pensar, você vai ter 0x mais 0y igual a 0, porque 0 vezes qualquer x dá 0 e 0 vezes qualquer y também dá 0. Isso mostra pra gente que o sistema possui infinitas soluções. Combinamos assim, então. Toda vez que você estiver escalonando um sistema linear quadrado e obtiver aqui na última linha apenas elementos iguais a 0, o sistema possui infinitas soluções. O sistema é SPI. Então já vamos completar aqui a nossa discussão aqui do sistema linear. Agora a gente tem, olha, se A é igual a 1, se A é igual a 1, então o sistema é possível e indeterminado, possui infinitas soluções. Bacana demais, não é verdade? Bom, agora, o que acontece se o A for igual a menos 1? Bom, vamos verificar. O que a gente deve fazer novamente? A gente deve voltar no sistema, volta aqui no sistema, substitui o A agora por menos 1 e escalona o sistema. Tá? Então, vou considerar agora A igual a menos 1. Se A é igual a menos 1, a primeira equação fica assim, ó, menos 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Então, vai ficar x mais y igual a 1. Então, a primeira linha aqui da matriz estendida, 1, 1 e 1 novamente. Vamos aqui para a segunda equação, vai ficar assim, ó, x mais y igual a menos 1, porque eu estou substituindo A por menos 1. Então, a segunda linha aqui vai ficar 1, 1 e menos 1. Muito bem. A fim de escalonarmos esse sistema, eu vou somar a segunda linha, a primeira multiplicada por menos 1, também, tá? Aí vai ficar assim, ó, a primeira linha não altera. Então, 1, 1 e 1. Vamos às contas. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Aqui, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. E aqui, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 2. Observe que eu obtive aqui, melhor dizendo, eu não obtive aqui na última linha todos os elementos iguais a 0. Porque se eu tivesse obtido todos os elementos iguais a 0, o sistema seria possível e indeterminado. Como eu não obtive todos os elementos iguais a 0, o sistema é impossível. Volto a falar, tá, pessoal? Essas observações aqui são para sistemas lineares quadrados, tá?
Então você está escalonando um sistema linear quadrado. Obteve na última linha todos os elementos iguais a zero, sistema possível e indeterminado. Não obteve todos os elementos iguais a zero, sistema impossível. Professor, mas qual é a lógica disso? Por que esse sistema é um sistema impossível? Pelo seguinte, ó, o que diz aqui a última linha para a gente? Diz que 0x mais 0y igual a menos 2, não é verdade? Tendo em vista que esse aqui é a coluna do x, esse aqui do y, esse aqui é a coluna dos termos independentes. Qualquer que seja o x que você pensar, vezes 0 vai dar 0. Qualquer que seja o y que você pensar, vezes 0 vai dar 0. Portanto, o primeiro membro aqui sempre é 0, jamais vai ser igual a menos 2. Isso mostra pra gente que o sistema não possui solução. Bacana demais, não é verdade? Então, vamos lá, ó. A igual a menos 1 significa que o sistema é impossível. Ele não possui solução. É um sistema SI. Bom, agora vamos analisar as alternativas. Item A. O sistema é possível e determinado para A igual a menos 1? Opa, para A igual a menos 1 ele não é possível e determinado, ele é um sistema impossível. Então, item A, ó, não é a alternativa certa. Item B. Existe um único valor de A que torna o sistema possível e indeterminado? Vamos lá, sistema possível e indeterminado apenas para A igual a 1. Então, isso é verdadeiro. Existe um único valor de A que torna o sistema possível e indeterminado. Portanto, a alternativa certa, pessoal, é a letra B, que é a alternativa certa. Vamos verificar por que as outras alternativas não são verdadeiras? Item C. O sistema é possível e determinado somente se A é diferente de menos 1? Não, ele é possível e determinado. Para ser possível e determinado, tem que cumprir duas condições, A diferente de menos 1 e A diferente de 1. Aqui está dizendo apenas A diferente de menos 1. Então, isso não é verdadeiro. Bom, item D. O sistema é possível e determinado para todo A real? Não, ele não vai ser possível e determinado para A igual a 1, por exemplo, porque para A igual a 1 ele é SPI, sistema possível e indeterminado. Então, esse aqui também está fora. E o item E, o sistema é impossível para todo A pertencente ao conjunto dos números reais? Também não. Ele não é impossível, por exemplo, para A igual a 1, novamente, né? Porque se A é igual a 1, ele é um sistema possível e indeterminado. Ele não vai ser sistema impossível. Ele só vai ser impossível se o A for igual a menos 1. Então, esse aqui é falso também. Tá bom, pessoal? Então, realmente, a alternativa certa é a letra B. Até o próximo vídeo.